Olá, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus esteja contigo, esteja com sua família. Estamos iniciando mais um podcast, A Ele a Glória, e eu sou Dulce Maria. Estamos aqui mais com uma convidada mais do que especial, né? Eu quero que você conheça essa pessoa que, de fato, também marcou minha vida e com suas pregações, com o seu jeito de ser, com seu chamado, a sua vocação. Ela é a irmã Andréia. Antes da irmã Andréia, né, iniciarmos esse lindo e gostoso bate-papo, eu quero que você corra lá e compartilhe esse podcast, que já está também agora no YouTube. Então, agora também você já pode nos ver, né? Além de nos ouvir, você também pode nos ver. Então, nós também estamos no YouTube, que é o YouTube da Rádio Evangelizar. E também nós estamos no Spotify. Então, você pode... Baixa o Spotify, que acredito eu que é gratuito, né? Ou precisa assinar, aí você que vê. Daí nós temos vários podcasts da Central Podcast da Rádio Evangelizar, né? Aí você baixa aqueles que você gosta de ouvir. O meu é a Ele a Glória com Dulce Maria. E estamos aqui. Irmã, em primeiro lugar, quero te agradecer pelo teu sim, irmã querida. A Eu, paz de Jesus. a paz de Jesus, Dulce. É uma alegria estar aqui, né? Poder partilhar um pouquinho sobre aquilo que Deus é. A Ele é a glória, né? Então, eu sou a irmã Andréia dos Reis, sou da Copiosa Redenção e atualmente moro em Curitiba, mas sou natural lá de Cuiabá, Mato Grosso. Vim de uma cidade quente, mas uma cidade calorosa no Amém. amor entre os irmãos. E estamos aqui unidas em Cristo. Obrigada pela tua presença. Isso mesmo. Nós queremos conhecer um pouco mais a irmã Andréia. A gente conhece a irmã Andréia pela TV Evangelizar, a gente conhece a irmã Andréia nos retiros, né? Nos inúmeros retiros. E lógico que você também tem um chamado dentro dessa congregação que é a Copiosa Redenção, né? Agora, fale um pouquinho mais da tua vida. Filha de quem foi, quem é o pai, quem é a mãe. Você já falou que você é de Cuiabá, né? É matogrossense, isso? Isso, Mato Grossense. Então, tá bom. Pois então, sou de Cuiabá e Mato Grossense, nasci lá, mas meus pais são de Minas Gerais. Olha só. Meus pais vieram de Minas e foram para Cuiabá, né? Minha mãe, Angelita, ela, assim, uma senhora, dona de casa, cuidadosa com as pequenas coisas, levava eu todos os dias na Santa Missa, Olha desde só. pequena, ela que me encarregava. E eu fiz a primeira Eucaristia com 10 anos. E a Sim. minha primeira Eucaristia, eu me entreguei totalmente a Deus ali naquele instante, né? Não tinha noção, com 10 anos não se tem noção. E o meu pai faleceu 6 meses antes de eu fazer a primeira Eucaristia. Mas meu pai estava lá espiritualmente. Eu nunca esqueço, Dulce, que diante das indiferenças da vida, diante das tempestades da vida, eu não esqueço do olhar do meu pai. Eu era pequena e deitada na rede, ele me balançava na rede. Olha Ele só. balançava e aquele olhar paterno. Então, isso é uma marca muito grande, né? Com certeza, Hoje irmã. já, né, com 38 anos, mas fui cuidada com o pai durante 10 anos. Então, é uma gratidão ao meu pai, que já está lá no céu olhando e intercedendo por mim. Não tenho Mas dúvida disso. Tem mais irmãos, irmã? somos em 5 irmãos e eu Ah, sou a filha caçula. Sou o bebê da casa, a digamos nenê. assim, o racho da taxa, né? Diz isso, né? Mas quando eu vim, a minha mãe disse que eu trouxe muita alegria para dentro de casa. Disse que eu era aquela que trazia alegria e incendiava a casa. Disse que quando eu não estava, ia para a escola de manhã, ela dizia: falta alguém aqui dentro. E quando eu chegava Cadê a mesmo. Andréia? Cadê a Andréia? Que lindo Cadê ela? isso. A gente já vê esse caminho, essa mão de Deus, assim, nos sinais, em pequenos e lindos detalhes, né, irmãzinha? Você falava que você recebeu Jesus com 10 anos, e aí a mãe com certeza continuou, porque ela já é uma mulher de fé. A gente vê que isso vem da família. E vai nos contando um pouquinho essa peregrinação aí até o dia que aí Deus disse: "Não, você é minha e você será minha para sempre". Olha, Jesus precisou agir assim de uma forma extrema na Não minha me diga, vida. não foi fácil, irmã. Não foi fácil, né? Então, foi um processo assim na minha vida, né? Então, foi um processo de grupo de oração, foi um processo de conversão que ainda busco até hoje nessa vida de conversão. Sim, Então, claro. foi
dia após dia, Deus foi falando comigo, foi agindo comigo, e eu trabalhando, estudando, mas chegou um momento que ele disse, não, não dá mais, não dá mais para ser meia boca, né? Ai, ai, ai. Digamos assim, que eu era meia boca católica, né? Porque naquela fase da juventude, muitas vezes Sim, você irmã. vai e não se entrega verdadeiramente. Então, foi diante de um congresso da RCC, e no ano de 2013, que tudo aconteceu na minha vida. O Santíssimo estava passando, e quando o sacerdote passou com o Santíssimo, ele parou na minha frente. Né? Ele ficou parado uns minutos na minha frente. E eu encostei na orla do manto ali do Olha sacerdote, né? E Jesus só disse essas palavras, vem e me segue. E quando ele disse essa palavra, vem e me segue, eu me desmanchei a chorar. Lembro, assim, perfeitamente daquele momento. Minha mãe estava do meu lado e ela viu toda a cena, assim, ela viu todo o momento, assim, que eu fiquei em êxtase com Jesus. E o Santíssimo foi para o altar. E quando chegou no altar, o sacerdote proclamou que ali tinha jovens que desejavam ter uma busca pela vida consagrada e uma vida total a Deus. Só que eu não entendia como seria essa vida total a Deus. Eu não entendia de que forma. Eu só dizia, eu vou. Então, o que eu fiz? Saí do meu lugar, fui a primeira, já estava lá no altar, Olha só. diante de Jesus. Fui a primeira a chegar. Foi um toque profundo de toque Deus mesmo. profundo. Mas você já tinha no teu coraçãozinho isso? Você tinha o quê? Quantos anos aí? Eu tinha uns 23 anos já. Então, eu já tinha passado da fase de... Eu já tinha sido catequista, já tinha coordenado grupo de jovens, já tinha ido para vários retiros, e voltava, e voltava. Mas já tinha um pensamento de se consagrar? Não tinha um pensamento de consagrar. Deus faz, né, irmã? Não tinha esse pensamento. Mas minha mãe dizia que em sonho ela via eu vestida de branco. Teve vários sonhos da minha mãe antes de eu entrar na congregação, que eu estava noiva, né? vestida de branco. Indo ao encontro do seu amado. E daí que fosse uma consagração total, viria depois, né? Porque a imagem podia ser um altar, podia ser esposa, ter filhos, né? Isso mesmo. Mas aí, que esposa, né? E que filhos hoje a senhora tem no sentido de ser uma formadora? Vamos devagar, não sei. Eu já tô... Porque como eu conheço a irmã um pouquinho, então eu fico ansiosa em saber um pouco mais. E aí, depois, foi aquele retiro da renovação carismática? Muito gostoso. E eu fiquei 3 anos, Dulce, assim, 3 anos em namoro. Foi a fase do meu namoro com Jesus. Então, nesses 3 anos, eu me dediquei muito mais a Jesus, né? Então, todos os dias eu fazia adoração diária de 1 hora, missa diária, todos os dias era missa. E à noite eu ia para vários grupos de oração, né? Não tinha só um grupo de oração. A sede era muito grande. Então, eu ia para vários. Então, era a minha agenda diária, né? De manhã, missa, adoração, e à noite, grupo de oração. Não mudou nada hoje. Não mudou. Aquilo só se estendeu. Só se estendeu. E foi esses 3 anos de namoro que Jesus foi me dando sinais, né? Um dos sinais que eu acredito que é um fundamental, assim, na minha vida, foi quando eu estava também no retiro e o Santíssimo estava exposto. Sempre com o Santíssimo Adoradora exposto. por natureza já. Já ali. O Santíssimo Bonito exposto. E o pregador estava proclamando que ali também tinha uma pessoa que queria ser consagrada a Deus. E quando eu olhei para Jesus, eu falei, me deu um sinal disso. Porque no meu coração já dizia que eu queria ser totalmente de Deus. E quando eu disse essas palavras, uma senhora que estava atrás de mim passou a mão no meu cabelo. E ela lembra até hoje perfeitamente. Ela passando a mão no meu cabelo e eu olhando para trás, eu virei para trás e ela confirmou no olhar. É para você. E aí, quando eu volto os meus olhares para Jesus, eu paro com o olhar do meu coordenador do grupo de oração, me olhando também, dizendo, é para você. É para você. Nossa, que forte, irmã. Foi muito forte. Foram sinais, assim, muito claros na tua vida, né? Bem claros. E daí para frente só foi aumentando, só foi já selando praticamente como um carimbo, um selo na tua vida. Eu vejo assim, lógico, você tem esse início dentro já da própria renovação carismática católica, né? Quando a irmã fala RCC, é Renovação Carismática Católica. Os dons na tua vida. Eu te vejo pregando, eu te vejo aqui na TV. Os dons são muito presentes na tua vida, até porque a tua
essência, podemos dizer assim, A né? essência. Seria essa palavra, ou um carisma mais forte, eles vêm desse movimento, né? Da renovação. Foi desde os meus 11 anos que eu vim da renovação. Então, desde os 11 eu participo, assim, Sim, sim. frequente, né? Participo do grupo, estou junto, acompanho, né? Pede para mim fazer algo, estou ali junto, estou servindo, Sim, servindo, exatamente. servindo a Deus. Até porque os dons, né, irmã? Os dons são a serviço. E aqueles São a dons, um serviço. dia colocados a serviço da sua pessoa, naquele momento, foi o sinal de Deus para te chamar. Foi. E algo assim que a juventude muitas vezes se questiona, né, sobre a questão da vida consagrada, sobre o Sim. namoro, se é, se não é. Também tinha essas questões muito fortes dentro de mim. E eu li um livro que se chama Encontro Glorioso. No meio de todo esse período, Opa. eu li um livro e nesse livro dizia assim, quais são as qualidades que você quer do seu esposo? E ele faz um processo, esse livro, de você Olha só. dizer a Deus as qualidades. É um livro espiritual que um padre me deu para escolher o meu esposo Sim, diante sim. desse Que período. interessante. E eu fiz as qualidades, escrevi todas as Você foi elencando qualidades e dizendo quais são as qualidades do meu esposo. Final das qualidades, Ficou Jesus embaixo. O perfeito. bem exato, Dulce, eu comecei a chorar, porque veio muito forte assim no meu coração. Sinto muito dizer. Todas essas qualidades só tem um homem nesse mundo que tem. Que passou por aqui Que pela passou terra. por aqui que tem. Só tem um. E eu perguntei quem é. Eu quero saber quem é. Ainda fiquei quem é. E veio forte. É Jesus. E aí meu coração ardeu. Eu estava sentada na sala, sozinha, ali na minha mãe, rezando, né? Já em oração, rezando, pedindo a Deus. E veio forte. É Jesus. Nossa, gente, que lindo isso. E ali eu me desmanchei a chorar e eu já disse. E ali nós vamos fazendo uma oração junto com aquelas qualidades e entregando Sim, a sim, Deus. sim, sim. E eu fiz todas as orações, entreguei a Deus e disse para ele: a partir de hoje eu sou totalmente sua. Independente de qual lugar, da onde tu me queres, eu sou Ai, sua. irmã querida, espera aí, que irmã que pulou a etapa. Esse aqui é o momento arrepio o podcast, viu, gente? Eu tô totalmente arrepiada aqui. Mas aí ainda não entrou a copiosa. Não Entendi, entrou. entendi. Aquilo Não foi um entrou. momento, mais um retiro, mais um momento retiro. forte da sua espiritualidade, da sua fé, da sua vida. Não. Veja que o senhor já fez seus primeiros votos aí. Aí, Que fiz interessante isso. meus votos neste instante. Vamos nesse chegar então segundo. até a copiosa? Como Vamos. foi assim? Alguém um dia lhe apresentou. Sim. E agora, a partir desse momento, alguém tinha que lhe dirigir, tá? Aonde você vai, Andréia, agora? Aonde que a gente vai? Quem foi essa pessoa? Ou Eu fui acompanhada por um sacerdote diocesano lá, mas nenhum dos meus diocesanos, nem o meu diretor espiritual me disse sobre lá a em Cuiabá? copiosa. Isso lá em Cuiabá. Ah, tá. Me disse sobre a copiosa. Até que eu cheguei numa cidadezinha que chama Primavera do Leste. Nessa cidade eu cheguei e lá tinha uma mulher que conhecia a Copiosa Redenção. Nossa, veja só. E lá ela me disse, eu estava num momento de retiro, terminou o retiro, ela olhou para mim e falou assim, você está procurando uma congregação? Eu já estava procurando uma congregação ou uma comunidade de vida, enfim. Sim. E nessa procura veio essa mulher até mim. E hoje é uma grande amiga minha, né? O nome dela é Sandra. E ela veio com o planejamento da Irmã Zélia. O primeiro planejamento da Irmã Zélia. Ela tinha acabado de fazer naquele ano. Meu Deus do Tinha céu. sido o lançamento, o E a planejamento irmã Zélia dela. sabe disso? Lógico Sabe. que Bendito Sabe. planejamento, gente. Você tem que procurar o planejamento da irmã Zélia, viu? E na capa, a foto da Irmã Zélia era a mesma visualização que a minha mãe teve. E a mesma De você visualização toda- de branco. Né? E eu também já tinha tido aquela visualização diante do Olha que Santíssimo. interessante. Eu de branco, com véu branco. Eu não sabia o hábito da copiosa, eu não sabia. Sim. Mas quando eu vi a capa e vi a irmã Zélia e o sorriso, ela falou para mim, essa mulher, você tem cara de copiosa redenção. Quando ela disse essa palavra, eu Compromisso, hein? falei compromisso assim, eu assumo. Na hora que eu recebi o planejamento, ela falou, fica com esse planejamento. Eu assumi ali. O planejamento nós rezamos durante um ano, eu rezei em 3 dias.
porque a sede era grande. Essa é a irmã Andréia, viu, gente? 3 dias, coisa de 1 ano, né? Mas que forte essa palavra. Olha, eu sou muito de pegar os remas das coisas, né? Você é a cara da copiosa. E isso até hoje, de certo, ecoa dentro de você. O que é a cara da copiosa? Boa. O que é ser cara da copiosa? Assumir essa essência, esse carisma da copiosa. Você não vai poder deixar isso nunca. Nunca, nunca. O que te chamou a atenção? Fora o planejamento, né? Mas qual é o tripé ou qual é o que é a copiosa redenção? O que mais me chamou a atenção foi a adoração. A adoração, depois a alegria, depois a convivência entre as irmãs. Sim, que é muito fraterna, forte, né? a vida fraterna. Sim, É sim. muito forte. Mas o que me encantou de todos foi a adoração. Sou adoradora. A adoradora. E você começou sendo adoradora, veja. Sendo adoradora. Então não tem como ter nenhuma dúvida a respeito disso, né, irmã? Não tem como dizer assim, ai, alguma coisa mudou, enfim. Era aquilo mesmo e só vem a confirmar com aquele planejamento. Isso mesmo. E assim foi um espetáculo, porque eu descobri no mês de maio e quando foi no mês de junho, eu já fiz o retiro com a copiosa. E no retiro, eu já fiz a experiência. E lá dentro da experiência, eu já tive a certeza que o meu diretor me dizia, quando você chegar num ambiente que você sentir uma alegria muito grande, este é o seu lugar. E aí eu já tinha visitado outros lugares, mas não era comparado à copiosa. Sim, sim. E daí, quando passou todo o processo, a promotora vocacional, a irmã Valquíria, me disse, você vai para casa, você tem 15 dias para organizar essas coisas. Valquíria, acho que eu lembro da irmã Valquíria. E aí você volta. Você volta. Você volta. Então, eu voltei no dia 1º de agosto, dia de Santo Afonso. Isso foi em Ponta Grossa já? Isso já em Ponta Grossa. Aqui no Paraná já. Aqui no Paraná. Vim assim já com espontânea, leve, livre, já dizendo o meu sim a Deus. Tanto é que a minha mãe dizia assim, você vai para o Uai é de mineiro, né? Você vai para um lugar frio, porque eu sempre dizia que eu queria morar em qualquer lugar, menos lugar frio. Falei, mãe, eu moro em qualquer lugar, menos lugar frio. E quando ela certas disse, coisas Deus nem escutou, né? Nem escutou. Quando ela disse que eu ia para um lugar frio, porque minha mãe quase não vem, né? Porque é frio aqui, né, para ela, né? Então, mas ela vem me visitar, claro, bem tranquilo. Claro. Mas ela disse assim, você disse para mim que você não ia para um lugar frio. O que mudou? Eu falei, mãe, Deus me surpreendeu. E eu escrevi uma carta para minha família. Deixei a carta, ela linda a carta, hoje eu leio essa carta. Então, assim, eu vim dia 1º de agosto, dia de Santo Afonso, o nosso padroeiro, porque ele é redentorista, e o nosso fundador, Padre Wilton, ele é redentorista, né? Então, Santo Afonso faz também toda a espiritualidade conosco, né? Então, essa união conosco. E há poucos dias eu sonhei com Santo Afonso. Olha só. Tive a graça de sonhar com ele. Fazia não é para qualquer um sonhar com santo, viu, gente? E aí, tudo sela, né, na vida nossa, né, Dulce? Sim. Então, foi selando. E os dons dentro da copiosa? Ela tem um carisma da renovação carismática. Eu vejo as irmãs usando muito os dons, que não é em toda a comunidade, em toda a congregação. Como que isso? Explique um pouquinho conta pra gente. Essa questão dos dons. Irmã Andréia e irmã Zélia eu conheço. Irmã Neuci também, que quando pregam usam muito os dons. Os dons fazem parte da congregação ou não? Fazem parte da congregação. Fazem parte porque o nosso fundador veio também da renovação. O Padre Hilton. O Padre Hilton. Ele veio da linha da renovação, nasceu a nossa congregação dentro da renovação. Então, faz parte, né? Então, todos os dons, né, faz parte, né? Então, nosso caminhar também é um caminhar junto com a renovação. Nós caminhamos juntos. Em unidade com a renovação. Louvado seja Deus. Eu vejo sempre onde está a copiosa, há um grupo de oração, né? Sim. Eu lembro, eu frequentava aí para baixo do Perpétuo Socorro, acho que na Mintas de Barro, na primeira casa, uma das primeiras casas de vocês. E a gente vai seguindo, né? Onde tinha uma casa da copiosa, a gente rezava. E essa sede mesmo das pessoas buscarem o carisma de vocês, a forma de vocês rezarem. Tem um diferencial, não tem como. Eu lembro, recém-casada, eu já fui com meu marido
para aquelas orações fortes que as irmãs Fortes. faziam, né? Irmã Neuci, irmã... Eu lembro de algumas irmãs, né? Não me lembro todos os nomes, mas eram orações de cura, de libertação, né? Queima dos pedidos, enfim, era feito toda uma... e a gente buscava mesmo isso, né? Esse encontro pessoal com o Senhor, tentando nos livrar, né? Dos nossos pecados e lugares que às vezes a gente frequentou que não condiz com a palavra de Deus, né? E recebemos muitas curas. Essas casas, elas se pudessem falar, irmã Andréia, e assim, chegou o dia, era copiosa, Era. e conta um pouquinho, aí a emoção não para. Chegou o Não. dia dos primeiros votos, tem um caminho a fazer dentro da própria copiosa também. Tem né? um caminho todo a fazer, né? Então, eu cheguei como aspirante, né? Então, ficamos 6 meses como aspirante, né? E dentro Aspirante. do aspirantado, nós, indo nos grupos de orações, Sim. continuamos, não se perdeu e não se perde, né? O Sim, carisma, sim, sim. né? E depois eu fui postulantado, eu fiquei 1 ano no postulantado, né? Aqui em Pinhais. Depois do Certo. meu postulantado, eu fui para o noviciado. São 2 anos de noviciado. Mas como a minha turma é uma turma terrível... O que é uma turma terrível? A turma terrível é aquela assim que dá trabalho para a formadora. Então, eu fiquei 3 anos no noviciado, com honra e glória a Deus, que eu fiquei 3 anos no noviciado, porque ser noviça, Jesus já me dizia, você é a minha noiva, Que lindo você é a isso. minha predileta. Que daí já Então, vem a palavra já noviça, vem né? De noviça, noiva, né? de noiva. Sim, sim. E foi própria Nossa Senhora que fez o meu véu, né? Que a Olha noviciada é quando eu coloco o véu. E foi assim que a Que irmã, quando colocou o véu em mim, ela dizia isso para mim. Nossa Senhora que colocou o véu. Tanto é que Eu quem creio. colocou o meu véu foi a minha madre, a madre de hoje, Que né? lindo, que lindo. E nunca mais esqueci. E depois do meu noviciado, é a parte do juniorato, né? Digamos que é a última Que fase fase. para fazer os votos perpétuos. Então, meus votos perpétuos estão marcados para o próximo ano, né? Então, ano que vem, dia 8 de dezembro, Já é? os meus votos. Aí não tem como voltar mais. Não, aí é até o céu. Está ansiosa? Você está Ansiosa. por esse momento? Acabei de fazer a carta pedindo a renovação dos votos, que se renova os votos, né? Sim. Até fazer os votos perpétuos. E foi a minha última carta. E quando eu escrevi minha última carta, eu selei ali com Deus. Essa é a última carta. Então, Meu Deus. do céu. próximo não tem essa carta, eu só tenho a carta dos votos Dos perpétuos. votos perpétuos. Até o céu. Da convivência, da vida. Na verdade, essa carta acho que já começou desde o dia que ele tocou teu coração e Já, Dulce, sabe? Porque quando eu fiz os meus primeiros votos, Sim. é muito forte. E o Padre Wilton, ele fez ele fez uma homilia praticamente voltada para o Mato Grosso, né? Então, ele dizia assim que isso marcou muito o meu coração, porque ele me dizia assim, você é um tesouro na Copiosa e que esse tesouro nunca se acabe e que traz muita luz para a Copiosa. Ele fez uma homilia em que cima lindo. do Mato Esse pai Grosso. fundador de vocês também, um Ele santo, é né? um santo. Eu lembro do Padre Hilton, assim, ainda, e sempre com a saúde fragilizada, mas de uma unção, de uma pai, né? Pai. Eu acho que quando você sai de casa, Deus dá outro pai. Da outro pai. Além de, né, o pai do céu, mas ele dá um pai. Aquilo que Deus quis para ele aqui na terra, né? São José. Então, é como um São José o Padre Wilton para vocês, assim, né? Bem dessa Pai adotivo, forma. para dizer. E tanto é que o Padre Wilton, cheguei um tempo assim da minha vida que eu perguntei para o Padre Wilton, Padre Wilton, eu gostaria muito de fazer a vontade de Deus. Como eu faço para fazer a vontade de Deus? Eu questionei isso para o meu fundador. Nossa, que boa pergunta né? essa. Perguntei, como eu faço para fazer a vontade de Deus? Ele olhou no fundo dos meus olhos e me disse, você já está fazendo a vontade de Deus a partir do dia que você deu o seu sim. Isso eu nunca Então, esqueci. era só um caminhar, Só um levar. caminhar. Só um Que caminhar. forte isso. Muito forte, assim, dentro da minha Para quem vida. está nos ouvindo, nos assistindo, isso é muito importante. Para mim aqui, que estou partilhando contigo. Porque é uma coisa que a gente mais se pergunta na vida da gente, né? Eu tenho uma vida também consagrada mais ao matrimônio, né? Pelo sacramento do matrimônio. E o que a gente quer é saber mais, eu acho que até os jovens, né? Miguel está sempre aqui, o Vitória estão sempre aqui ouvindo isso, assistindo. Como a gente agrada a Deus? Como a gente... Dentro do meu chamado. Você agrada a Deus dentro do seu chamado, né? Que não é o meu, mas que ao mesmo tempo eles são muito parecidos no sentido de entrega total, né? No altar. Eu disse sim para o Paulo.
A senhora disse sim ao seu amado. Na verdade, eu disse sim a Deus também. Deus também. É quase uma coisa só, né? Uhum. Agora, que linda pergunta é essa que você fez pro seu pai fundador. E Né? ali me deu muito alívio quando ele me respondeu isso. Você já está fazendo a tá vontade de fazendo. Deus. Você já está no caminho. É esse o caminho. Não dá mais para voltar atrás. Irmã Andréia, mas assim, por exemplo, você já está. Aonde está o desafio desse você já está? Porque dá a impressão que agora tá bom, eu vou levando isso, tá ótimo, né? Eu adoro de manhã, rezo de tarde, a convivência com minhas irmãs. Mas aí entra o desafio. Eu acho que o maior desafio, tente falar para mim o que vem na tua cabeça agora, que eu sei que o Espírito Santo está aqui, Sim. né? Você estava agora há pouco na Santa Missa e eu também vim entregando a Deus esse podcast. O Espírito Santo está no meio de nós. O desafio é isso que você já está fazendo. Eu acho que essa perseverança. O que é o desafio quando ele te disse isso? O que veio na tua mente? Você já está fazendo à vontade. Porque naquele instante você começa a lembrar de tudo que você já passou até o dia de hoje, de toda a sua vida, de toda a sua caminhada. E aí você se questiona, é isso mesmo, Jesus? Eu quero me lançar mais nas áreas mais profundas da minha vida. E o desafio, assim, que eu vejo, pelo menos no meu dia a dia, no meu ver, é lidar com as culturas diferentes, porque são culturas diferentes, né? Cada uma vem de uma cidade, cada uma vem de um local. Então, a convivência, né? Então, você vai aprendendo a conviver com o outro, você vai se conhecendo, você vai buscando Aí está o desafio. Aí está o desafio. Dá uma continuidade, mas com realidades que cada vez vão mudando, isso? Vai mudando. Porque hoje eu estou aqui, mas amanhã eu posso estar em outra cidade, né? E você... Agora, o agradar a Deus é aqui agora, nós aqui. duas. Aqui. Aí está, entendi. Viver o hoje, viver o agora. Entendi. Viver só o hoje. Senão a gente perigo cair no piloto automático, né, irmã? Mas ainda quando você tem uma vida regrada, de oração, uma vida... Poderia você cair nessa rotina. E aí o perigo também. Ou seja, está então também nos relacionamentos também. Nos relacionamentos. Por exemplo, tem umas que são mais silenciosas, tem umas que são mais agitadas, tem vários tipos de realidades, né? Vários, né? E aí você não escolheu morar com elas, né? Mas foi Cristo que escolheu. Através delas você viveu uma profunda conversão. Então, eu olho para elas e digo, eu quero viver uma profunda conversão, amando elas, sabendo que elas é o próprio Cristo ali, junto comigo na comunidade. Então, nós estamos juntas para um único objetivo, a glória a Deus. É para Ele é acima de todas as coisas. Mas no dia a dia, os desafios da vida vai trazendo isso. Que lindo isso. E é realmente desafios, né? Há uma passagem que, por exemplo, te move. Aquilo teu pai fundador te disse isso naquele momento. E é uma palavra que você sempre abre e diz assim, ela sempre me norteou, ela é sempre que me dá força. Você lembra ainda da tua primeira passagem que te cativou, que te... Lembro. Vamos partilhar um pouquinho isso? Lembro. Olha, assim, o que me impulsionou e me impulsiona, né, é em Jeremias, capítulo 20. Ai, eu amo Jeremias. Ele, assim, trouxe algo, assim... 20. Fundamental, assim, na minha vida, sabe? Jeremias não é aquele chorão? É, né? Ele fala meio chorão. As Lamentações. As Lamentações, Capítulo né? 20, Capítulo 20, versículo 7. Né? Queixa do profeta, né? Ai, que lindo. Seduzistes-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Nossa, que lindo. Então, assim... Dominaste-me e obtivestes o triunfo. E foi assim, irmã Andréia, diz que não foi fácil. Jesus teve que meio que lançar a irmã Andréia, né? Que lindo isso, seduziste-me. Há uma sedução diária. Diária. Que exerce dele sobre você. É tão diária, Dulce, que eu vou partilhar algo muito íntimo, sabe? Às vezes tenho costume de ficar 4 horas em adoração, às vezes na madrugada, e eu não vejo a hora passar. E numa das adorações com Jesus, eu sentada, só ouvindo, só dizia, só quero te ouvir hoje. E ouvindo ele vinha como um soldado, de capa vermelha, entrando dentro de uma igreja, uma catedral, não sei, mas ele passava por uma escada
E eu estava mais ali na frente, né, como, né, fazendo a missão, né, que Deus me confiou. E aí ele entrava, passava e passava entre aquelas pessoas e só eu conseguia vê-lo. E quando ele chegou no altar, a capa dele toda vermelha e dourada, ele me abraçou e me envolveu naquela capa. E atrás dele estava o escudo de proteção. E ele falou no meu ouvido: confia em mim. Basta confiar em mim. Então foi numa madrugada Nossa. que eu tive essa. Eu senti o perfume de Jesus, senti o Eu cheiro creio, de irmã, perfume acredito. de Jesus. Aquela noite foi diferente, aquela madrugada para mim não foi igual. O cheiro dele, o perfume dele, ele só me disse essa palavra: confia em mim. E vem confirmar essa palavra: seduzistes-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, porque eu me deixei me lançar para Sim, ele, sim, sim. para ser Que toda lindo dele. isso. É, lembra muito essas tuas palavras a Efésios, né? Quando ele te coloca esse escudo que é a fé, e na verdade é ele mesmo que se coloca diante de você, né? São Paulo fala justamente desse soldado romano, né? Ele vai falando sobre a armadura do cristão, cada parte, e chega uma hora que ele diz assim: embraçai o escudo da fé contra todos os dardos inflamados do maligno. Mas vem agora, nesse momento agora. Ou seja, quem é o nosso escudo de proteção? O próprio Jesus. Não há um escudo virtual, gente. Não há uma coisa assim. Não se imagine um filme épico, cheio de efeitos, né? É o próprio Jesus, irmã, que ele se deu para você e se coloca ele como escudo. E quem é. Se Deus é por nós, irmã, complete para mim a frase. Quem Quem será será contra contra nós? Que lindo, nós? irmã. Eu tomo posse disso aqui Uma para mim posse. agora. Eu tomo posse na minha vida, nesse momento. Porque eu sei que esse podcast tem uma hora que vai, né, ao ar. Mas em Jesus, ele vai fazer o mesmo efeito em você a hora que você ouvir, que você assistir. Então, a gente convida você, seja homem, mulher, família, jovem, né, que está na dúvida da sua vocação, tome posse desse momento. Que nós possamos ter mais encontros assim de sedução mesmo, porque, afinal de contas, esse é o marido para sempre. Para Falta sempre. pouco aí para essa aliança entrar definitivamente nos seus dedos, né, na sua vida. Mas a sedução vai ter que ser para sempre, até o dia que a senhora for olhar para ele face a face e sair desse mundo e entrar na eternidade. Aqui ainda somos seduzidos por ele. Ou pelo menos precisamos ser, né? Um dia não mais. Não mais, estaremos na E eternidade. essa experiência marcou para você? Essa noite que você passou, Essa noite 4 que eu horas em passei, adoração. 4 horas em adoração, marcou profundamente, porque estava tendo assim vários momentos que eu precisava conduzir, digamos, né? Então, eu conduzi ali o setor da juventude em Pinhais, né? Era assessora da juventude. E eu precisava conduzir os jovens, né? E para conduzir os jovens eu precisava me lançar ainda mais, entender um pouco mais, né? Porque hoje eu já tenho 38 anos, né? E muita coisa já mudou, né, Dulce? Sei que Muita coisa já mudou. você amadurece também na vocação, irmã? Amadurece, vai amadurecendo com o tempo, né? Você já não tem os mesmos Sim, pensamentos daquela menina que entrou lá claro, claro. com Normal. 25 anos, né? Então, quando Jesus me abraçou e quando ele disse, confia em mim, era a palavra que eu precisava ouvir naquele instante. Confia em mim, é eu que vou fazer, não é você que vai fazer. Né? A graça e a honra é para mim, você só vai ser um instrumento. E foi muito forte, muito forte. Tanto é que eu não tenho noção depois de quanto tempo eu fiquei ali nos braços de Sim. Jesus. De tão forte que Tanto foi. que é o seu carisma, né? A adoração é onde vocês encontram a força, onde vocês encontram. Ele faz parte do tripé desse que você acabou de falar, né? Adoração, vida Adoração, fraterna e vida tinha mais fraterna, um? a E a alegria. alegria. A alegria é uma marca nossa. Sim, Tanto é sim. que o meu bispo hoje já é emérito, né, lá de Primavera do Leste, que é onde eu também fui acompanhada. Ele dizia assim para mim, quando eu disse para ele, eu estou indo para a Copiosa Redenção, Sim. ele olhou assim para mim, lá tem algo diferente. Lá você vai perceber algo diferente. Porque aí eu Sim. já disse, eu estou indo. Confirmei o meu sim, né? Então, quando eu vim,
E eu vi a adoração perpétua, porque a nossa sede lá em Ponta Grossa é a adoração perpétua. Perpétua. Sei. Então, qualquer horário que você vai lá, Jesus está Está exposto. exposto. Está exposto, né? Tem a capela lá só de adoração. Então, era o que eu mais desejava e almejava. Sim. Adorar Jesus. Deus lhe enviou no lugar certo e eu que estava na sua alma, na sua vida. Que lindo isso. Gente, a gente vai aqui ficar, Miguel, até... Não, mas temos tempo ainda, Miguelzinho? Estamos aí. A produção diz que nós podemos ainda. Porque assim, irmã Andréia tem que vir de novo, né? Para a gente poder falar essa outra etapa. A alegria. A alegria é ele mesmo. A alegria é o próprio Jesus, né? Mas alegria enquanto carisma. Eu sempre vejo a senhora sorrindo, a irmã Zélia sempre sorrindo, apesar de... Né? Essa marca registrada também da Copiosa? Da Copiosa. Faz parte. Até porque o rosto já não nos pertence. Não é mais nosso. Não é, porque pensa, adorar Jesus todos os dias. Como que você vai sair diferente? O nosso rosto, e como diz o nosso fundador, se você ficou 1 hora de adoração e vá para a comunidade e não ama as irmãs, não adiantou de nada a sua adoração. Nosso fundador fala isso. Se você não teve um pedacinho de conversão ali na adoração, não adiantou a sua hora lá com Jesus. Não estava você ali. Então, nós saímos da adoração já com esse desejo de amar ainda mais as nossas irmãs. Transbordar, né, irmã? Transbordar. Por mais que tenha os desafios, mas amá-las com o amor que vem de Cristo. Porque não é o nosso amor e não é a nossa alegria. É a alegria que vem de Cristo mesmo. Hoje a irmã ela ainda está com jovens, é formadora. O que a irmã faz hoje dentro da... Hoje eu estou numa casa de evangelização e ajudo na promoção vocacional. Então, de certa forma, direto ou indiretamente, lido com jovens, né? Sim, claro. Então, abrange todos, né? Todos os aspectos, né? Então, na evangelização com jovens, na evangelização com adultos, né? Enfim, a nossa casa atende, né? Atende diariamente pessoas, né? Então, também estamos ali como diretoras espirituais. Hoje tem quantas casas a Copiosa, que a pessoa que está aqui nos assistindo e ouvindo pode procurar, por exemplo? Aqui em Curitiba nós temos quantas? Aqui na região de Curitiba são 3 casas, né? É a casa onde eu moro, né? Que é aqui em Curitiba mesmo. Temos 2 casas em Pinhais. Então, temos mais 2 casas em Pinhais. Temos casas em Ponta Grossa. Temos comunidades terapêuticas em Ponta Grossa. Temos casas em Mato Grosso do Sul. No litoral. No litoral. Temos casas em Campo Mourão. Temos casas no Rio Grande do Sul. Mato Grosso também temos casa. O carisma, por exemplo, ajudam aos dependentes. A dependente químico. Né? O nosso papel fundamental é a dependência química, porque diante da dependência química, o que aconteceu? Padre Wilton, numa adoração da Renovação Carismática Católica, veio uma jovem com um pacote de drogas. Ali ela ia fazer o uso, e ela ia distribuir, e o Padre Wilton dizia, eu não sei lidar com jovens, eu não quero jovens na minha vida. E aí, quando essa jovem deixou o pacote de drogas ali, Jesus falou no coração dele, é com esses que eu te quero. E aí, com o Padre Wilton, mas eu não sei lidar, por isso mesmo eu te quero. Pelo fato que você não sabe lidar. Porque quem vai fazer a obra sou eu. Não é você. Que maravilha. Não é você. A gente adora esse Jesus, né? Que parece sempre contra a corrente, né? Sempre. Porque se fosse na mesma corrente, a gente não precisaria de ninguém, na verdade. Não. E aí nasce a Copiosa. Nasce a Copiosa. Naquele ano nasce a Copiosa. E aí o Padre Wilton vai atrás de todas as causas, né, para adquirir comunidades, chácaras, né? E aí ele consegue uma parte do dinheiro para comprar uma chácara, pede dinheiro emprestado, ele abre a palavra de Deus, a palavra de Deus fala, não precisa pegar nada emprestado, eu mesma vos darei, devolva esse dinheiro. Ele devolve o dinheiro e no outro dia... Que passagem, tá? Lembra essa parte? Não Vamos, me recordo. O Espírito Santo lembra a gente, porque eu gostei dessa passagem, mas viu? tem uma parte que fala a respeito disso. Que lindo. E aí ele devolve o dinheiro para o superior, ele era redentorista, né? Redentorista, não deixou de ser, né? Sim. E ele ganha a outra parte do dinheiro. Meu Deus do céu. Um valor bem significativo. No outro dia ele ganhou a parte e comprou a primeira chácara da Copiosa. E aí ajuda na recuperação de famílias com dependência, né? E acompanha também, vamos supor, tem o dependente,
ou a dependente, e acompanha também a família. Acompanha a família. Eu ouvi uma vez falar, porque eu lembro perfeitamente desde há muitos anos, o tal do amor exigente. Amor exigente. Existe isso aí? Existe. Temos em a Eu maior parte das tenho nossas testemunhos casas. fortíssimos de pessoas que se encontraram Tanto é que com esse lema. nessa casa onde eu moro tem um amor exigente, que são nas segundas-feiras à noite. Mas a maioria das nossas casas tem um amor exigente. A Copiosa Redenção, ela continua marcando muitas famílias. Eu estou falando disso, inclusive, acho que até antes de conhecer a irmã, né? A senhora falou de 2013, eu 2013. acho que começou quando a Copiosa? Temos 35 anos. 35 anos. Eu conheço a Copiosa acho que desde sempre. Eu tenho 28 de renovação carismática. Eu lembro da virada do ano 2000. Nossa. Na virada do ano 2000, que já via, né, as irmãzinhas já rezando com as famílias, porque sempre vocês foram muito de famílias, né? Sempre foram muito de famílias. Se a gente ia sozinha, perguntava, cadê o seu marido? Se o marido ia, cadê a sua esposa? E os filhos não vieram ainda? Então vamos rezar para que venha filho. Era assim. As irmãs são muito ousadas, né? Na sua espiritualidade e na sua fé. E isso vem das nossas cofundadoras, né? As 3 irmãs, sempre com o coração muito generoso. Tanto é que o primeiro dependente químico foi acolhido dentro de uma casa das nossas irmãs, antes dela vir para a Copiosa, que é a irmã Maria. Então, a irmã Maria Malta acolheu uma das nossas dependentes na casa dela. E aí, depois, veio para a chácara. Então, é próprio das nossas cofundadoras, que ela sempre estava com as portas abertas para acolher as pessoas e as famílias. Eu devo muito a Copiosa. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo devem, né, no sentido bom da palavra, não é dever alguma coisa, mas dever no sentido de gratidão à Copiosa Redenção. O tempo é esse. Vai passando, a gente quer ficar mais. Eu falei para a senhora que a gente ia querer ficar mais. Mas hoje nós temos câmeras, isso é muito bom aqui dentro da Central Podcast. Sempre vai ter alguém com dúvida, eu quero que a senhora olhe para uma delas, deixa aquela mensagem assim que... Aproveita, irmã, porque é um canal forte esse podcast aqui, né? Todos eles da Central Podcast aqui da Rádio Evangelizar. Pode ser uma mãe que esteja ouvindo, pode ser um pai, pode ser um jovem, né? Pode ser ainda uma menina de 10, 11 anos que esteja junto com os pais, esteja nessa dúvida. Deixa a tua mensagem um pouco agora. Agora é com você. Então, olha, a você que está nos acompanhando, a você que tem um desejo de uma vida nova, de uma vida transformada em Deus, né? De uma vida totalmente entregue a Deus, né? Também na sua família, você também pode fazer uma diferença. Pode ser diferente dentro da sua casa, da sua família. Ser diferente de que maneira? Realizando os passos de Deus, seguindo a Cristo, né? Sendo esposa, sendo esposo. E você que é filho, que muitas vezes tem dúvida a qual caminho seguir, a qual direção seguir, para onde eu vou, que rumo eu terei, né? Qual faculdade eu irei fazer, né? Deus tem um grande sonho para toda a juventude. Isso eu não tenho dúvida. Quando eu olho nos olhos dos jovens, eu vejo a presença eucarística de Jesus. Então, basta olhar para Jesus Eucarístico e com certeza ele vai transformar muitos corações que estão aflitos, corações que estão angustiados, corações que precisam apenas de uma palavra, né? Qual a palavra que de repente hoje você quer ouvir? É simplesmente dizer assim: confie em Deus, confia nele que tudo ele fará, tenha confiança nele, que Deus te abençoe. Forte abraço. Amém. Lindo, lindo, maravilhoso. Quero te agradecer, ou lhe agradecer. Eu acho que você já é minha amiga e posso te falar até agradecer, né, por lhe ter sim aqui. Eu com certeza venha mais vezes. Vamos combinar mais vezes. Acho que você tem a nos falar de tanta coisa. A gente pode escolher um tema da próxima vez. Hoje a gente quis te conhecer mais, quis conhecer um pouco também tua família, da onde irmã Andréia vem. A gente vê tanto ela pregando, enfim. Hoje você conheceu um pouquinho mais a irmã Andréia. Procure uma casa de missão da Copiosa Redenção, né? Se ainda você está em dúvida de qual congregação seguir, né? Hoje ela aqui, ela é o rosto da alegria, que é um dos carismas da casa de missão. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Você. Conte com minha amizade, conte com as minhas orações. Geladinha, mão da irmã. Tá bem geladinha. É nossa salinha aqui, ela é geladinha. Obrigado mesmo. Olhar nos teus olhos, eu te digo assim, confie
continue confiando nesse Jesus que te seduz todos os dias e que você transborda isso para a gente. Você também, com certeza, nos seduz com tua vocação, com tuas pregações, né? Porque eu vejo que Deus te deu um dom, porque há um dom também para cada uma delas, né? E a irmã Andréia tem um dom da pregação, né? E com esse dom vem a cura e a libertação que provém da palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te ilumine, tá? E venha mais vezes, vamos combinar mais vezes aqui. Combinamos. A Ele a Glória fica aqui, né? Você pode baixar outros podcasts diretamente da Central Podcasts pelo Spotify ou pelo YouTube da Rádio Evangelizar. Estivemos aqui e continuaremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém.